Olá pessoal, tudo bem com vocês? A medida de aumento do IOF está acabando com o restinho de credibilidade que o ministro Haddad ainda tinha no desgoverno. Hoje vou mostrar a vocês como a situação dele está terrível, tanto com a base governista quanto com a oposição. Gostaria de começar mostrando a vocês o próprio Hugo Mota dando uma coletiva e soltando o verbo contra a política fiscal do desgoverno. Logo de cara ele já fala que há 2 anos e 5 meses, que é o período em que o descondenado está na presidência, todas as medidas que chegaram à Câmara visaram aumentar a arrecadação, nunca revisar as despesas. E que se o Congresso derrubar o aumento do imposto do IOF, o que tudo indica que vai acontecer, o governo vai ter que se virar para buscar alternativas. Hugo Mota ainda faz uma ameaça dizendo que se o desgoverno tentar buscar ajuda junto ao STF, vai cometer um grande erro. Eu fiz um resumo dos principais pontos da fala dele para economizar o tempo de vocês. Essa posição nossa com relação ao IOF é porque nós temos um ambiente que há 2 anos e 5 meses, todas as medidas que aqui chegaram visaram o aumento da arrecadação. Não chegaram medidas revendo despesas. E é isso que o Congresso tem cobrado, é isso que a sociedade tem cobrado. Isso foi dito ao ministro de maneira muito clara. E ao Congresso, à Câmara ou ao Senado tomar esse posicionamento, por exemplo, que venha a ser de derrubada do decreto do governo, o governo terá que buscar alternativas, que podem ser ou tomar outras medidas ou tentar, de certa forma, rever a posição do Congresso, que eu penso ser a posição mais equivocada. Se o governo caminha no sentido de querer resolver aquilo que é decisão parlamentar com o Poder Judiciário, eu penso que piora bastante o ambiente aqui na casa. Você a despesa, aí vem, dá um jeito, aumenta mais um tributo. Amanhã aumentou mais a despesa ou a receita não foi condizente. Se aumenta mais um tributo. Então, é essa instabilidade e essa insegurança que afugenta investimentos. É isso que faz o país não ter um ambiente econômico estável para que as nossas atividades e aquilo que vai ajudar a desenvolver o Brasil fiquem prejudicados. Surgiu ali o pedido para a criação de um grupo de trabalho para rever essa questão das isenções fiscais. Nós vamos voltar a avaliar isso na semana seguinte, dependendo da alternativa que o governo apresente nessa situação do IOF. Então isso demonstra o espírito público do Congresso de enfrentar temas que antes eram proibitivos aqui nessa casa. Por quê? Porque há uma consciência de que o nosso orçamento ele não sobreviverá da forma que está. E sempre quando se traz essa questão para as emendas, quando o Congresso está dizendo aqui que quer votar um PDL para assustar uma decisão do governo que afeta as suas emendas, quando o Congresso está dizendo que quer aqui discutir, o Congresso não, a Câmara, falando mais da Câmara, eu penso que o Senado também tem esse sentimento. Quando a Câmara diz que quer enfrentar isenções tributárias, quando a Câmara diz que quer discutir reforma administrativa, nós estamos dizendo com isso que há uma consciência geral na casa, pode até ter uma divergência ou outra, de que precisamos rever o modelo atual. Agora, gostaria de mostrar a vocês a militante Daniela Lima, que, para variar, após as duras declarações do presidente da Câmara contra o desgoverno, já iniciou os trabalhos para queimar Hugo Mota, dizendo que ele vivia almoçando com Haddad e que agora o clima azedou. Ela ainda tem a cara de pau de dizer toda feliz que o Haddad conversou com Lula e que, se aumentar impostos, consegue ajudar ele a se reeleger em 2026. E que esse aumento do IOF afetaria só 1% da população, o que todos nós sabemos que é mentira. Gente, vocês viram aí que o tom do Fernando Haddad está assim, devagarzinho e tal, conversei. Ele está vendo os sinais. Hoje o Hugo Mota falou cedo com a Andréa Sadi, está lá no blog dela, convido a ler. E ele deixou muito claro para a Andréa Sadi que o clima é pela derrubada. Como falou aí a Marina Francischini, dê uma olhada lá no blog da Andréa, porque está bem evidente que não há, neste momento, no on dos 2 presidentes, tanto Alcolumbre quanto Hugo Mota, disposição de manter o decreto presidencial, ou seja, a disposição do Congresso é de derrubar algo que não acontece em 25 anos. Nunca aconteceu. De todo modo, eu fui atrás do pessoal do Fernando Haddad, dizendo, vocês estão entendendo? Olha o que veio aí de resposta. Numa sinalização de que, já que o Hugo Mota falou em 10 dias, ele vai usar os 10 dias para tentar negociar. Olha, Haddad, diz esse aliado, né? Segue confiando no bom senso e na relação que construiu com os presidentes da casa. Detalhe, né? O Haddad e o Hugo Mota estavam super amiguinhos. Um almoçava com o outro 2 vezes, às vezes, por semana, tá? Então, assim, é a primeira vez que a coisa realmente azeda, né? Mas ele diz,
o aliado, né? O Haddad continua confiando no bom senso e na relação de confiança construída com os presidentes das casas, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Além disso, ele gostou da reunião. Disse que as medidas são para baixar juros e cumprir o cronograma do presidente Lula. Como eu trouxe para vocês, né? O Haddad sentou com o Lula e falou, ó, se mexer nisso aqui, é imposto, é chato e tal, mas paga todos os programas sociais e garante um 2026, que é ano de eleição, para você tranquilo. E aí o Lula falou, vai, tá? Infelizmente, a principal alternativa, que era a redução de gasto tributário, neste momento, em 2025, não é possível. Ele vai apostar numa negociação direta com o Hugo Mota e com o Alcolumbre. Se vai dar certo, não sei. Por quê? Porque o Congresso está sinalizando muito claramente que aumento de imposto não vai segurar mais. Vem a elite, como eu falei, né? A Fazenda tem o discurso de que esse reajuste de IOF pega o 1% mais rico, mas é um 1% que produz. Desembarca o lobby todinho dentro do Congresso Nacional e cede, com uma oposição já babando, raivosa para impor uma derrota, aí a coisa fica mais difícil. Finalmente vamos ver o Daniel Souza, que é um dos poucos que ainda tem coragem de falar a verdade na emissora do amor, detonando o desgoverno do corrupto e suas medidas, que sempre visam aumentar impostos para continuar com os gastos desenfreados. Ele diz que a medida foi ruim e que ainda foi anunciada de surpresa, o que é péssimo para a segurança do mercado financeiro brasileiro. Ele ainda termina dizendo que, se continuar assim, o desgoverno vai quebrar o país. Pois é, Sadi. E eu acho um aspecto que a gente não pode perder de vista. As medidas anunciadas pelo governo são ruins. IOF é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório. E você está falando de um aumento muito importante do IOF em atividades econômicas como crédito, impacta também captações de recursos de previdência privada, movimentos de capitais, o governo teve até algum recuo nesse sentido, e uma medida de surpresa. O governo não combinou com ninguém, não avisou ninguém, quando anunciou, a medida já estava valendo. Eu lembro quando o Plano Real foi lançado, lá nos anos 90, a primeira coisa que foi dita foi: acabaram as surpresas. Todas as medidas que nós anunciarmos serão anunciadas com antecedência. Economia não gosta de surpresa. Porque aí fica um clima que é o seguinte: pô, será que o governo vai anunciar alguma medida hoje que já está valendo e eu vou ser pego de surpresa? Como é que eu vou precificar isso? Como é que eu vou me preparar para essas mudanças que acabam acontecendo a toque de caixa? Então, esse aspecto me parece super importante e, em parte, explica uma reação muito negativa dos meios econômicos. E, claro, se o Congresso foi alijado do processo, ele também se sente ali esvaziado e reage muito mal nesse sentido. Agora, o Brasil tem um problema estrutural. A gente tem o judiciário em proporção do PIB, um judiciário em proporção do PIB que custa 1,6%. Nenhum país minimamente organizado custa nem perto disso. É um judiciário caríssimo. A gente tem um legislativo que tem mais de 50 bilhões de reais em emendas. Em nenhum lugar do mundo o legislativo tem um volume de emendas desse tamanho. E a gente tem um poder executivo que só quer expandir gastos. A gente tem um poder executivo que não discute gastos obrigatórios que tem aumentado de maneira significativa e não tem nenhum projeto, não tem nenhum plano para organizar isso. Já se fala num shutdown do governo brasileiro, num futuro não muito distante, dentro de alguns anos. É só olhar as projeções, o governo sabe disso. Ah, não, mas vamos discutir isso em 2027. Lá na frente a gente vê. O importante é tentar manter a popularidade do governo, é tentar manter o nosso grupo político no poder em 2026. E nós ficamos aqui dentro de um ambiente onde medidas vão sendo anunciadas a toque de caixa, medidas que têm a capacidade de desorganizar a economia, de impactar negativamente as expectativas, mas ninguém é responsável. O judiciário não é responsável, o legislativo não é responsável, o executivo não é responsável, ninguém é responsável. Mas você passa a ter esse conjunto, esse caldo que é muito ruim para a economia do país e cria um ambiente de incerteza forte. Por fim, queria trazer um dos comentários mais vergonhosos do dia. O militante Pablo Hortelado, com sua fala mansa, tenta passar pano para o desgoverno, dizendo que as medidas são boas, mas que Haddad não sabe preparar os anúncios. Ele comenta que o desgoverno do corrupto está estigmatizado como um governo que só quer aumentar impostos e gastar mais, e ainda termina triste e indignado, dizendo que todas as medidas de aumento de impostos foram mal recebidas. Chega a ser inacreditável. Nessa situação, o que me chama a atenção é que, mais uma vez, o Ministério da Fazenda
não entendeu o estigma que está associado a ele. E ele gera uma crise política por falta de habilidade política de antecipar e de preparar a recepção de determinadas medidas. Isso aconteceu várias vezes, né? A gente viu isso acontecer com a taxa das blusinhas, das pequenas importações que foram taxadas. Isso aconteceu de novo na reforma do imposto de renda, quando houve a taxação dos dividendos. Aconteceu de novo no boato da taxação dos PIX, que é um boato que só pegou por conta desse estigma, que é o seguinte: o governo tem um estigma de que ele não corta despesas e que ele só aumenta, que ele não corta a despesa e que ele só aumenta a receita. O ministro Haddad, ele acredita que por meio dessas medidas arrecadatórias ele está demonstrando compromisso fiscal e que o mercado deveria receber isso como uma espécie de virtude. No entanto, como o governo do PT está muito associado a uma política expansionista, expansionista de gastos, ele não consegue que isso seja lido como compromisso com responsabilidade fiscal. Isso só é lido como política de aumento tributário. E é essa insensibilidade para esse estigma que já está consolidado no governo que faz com que ele não prepare a recepção de medidas de ampliação de imposto, que todas elas, se a gente pegar desde o início do governo, todas elas foram mal recebidas, não apenas pelo mercado, mas pela opinião pública. Foi goleada nas redes sociais, todas elas aí, esses 4 episódios e talvez algum outro que eu não me lembre. Sempre o governo perdeu porque ele acredita que está demonstrando compromisso com a responsabilidade fiscal, espera que isso seja bem recebido e, na verdade, isso é lido como gastança e aumento tributário que vai pesar no bolso do consumidor. Nem sempre isso é verdade. Nesse caso, o impacto é bastante indireto no consumidor, ia ter impacto para os empresários, um pedaço ele já reverteu, vai ter impacto no consumo no exterior, mas isso afeta só um pedaço, o extrato mais alto da classe média, mas não importa, porque não importa tanto o que de fato aconteça, porque todo esse discurso está assentado numa imagem que esse governo tem e que ele não está ciente desse estigma e não está preparando as suas medidas para elas serem bem compreendidas. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Apesar de todas as atitudes covardes dos últimos tempos, hoje o Hugo Motta se mostrou firme em suas colocações e deu o recado de que o povo não quer mais aumento de impostos e que o desgoverno que se vire para acabar com o gasto desenfreado do nosso dinheiro. O Daniel também foi muito feliz ao dizer que essa história de que vão arrumar o fiscal em 2027 é uma tremenda vergonha. Eles acabaram com o fiscal e estão apostando em uma reeleição que pode não chegar, deixando o país completamente quebrado para o próximo governante. E sobre a fala do Pablo Hortelado, chega a beirar o ridículo. O jornalista militante acha mesmo que existe alguma forma de anunciar aumento de impostos sem indignar a população? O que vocês acham, pessoal? O desgoverno vai ignorar as ameaças do Hugo Motta e tentar manter o aumento de impostos na marra com a força do STF? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.